Olá, professor, tudo bem? Bom dia, professor Fernando. Faz tempo que a gente não se vê. Hoje nós vamos abordar sobre a teoria da vida. Eu anexei um PowerPoint para você acompanhando, para ficar mais completo. Você acompanhando a aula de acordo com as coisas que eu vou dialogar com o senhor, você vai poder acompanhar. Então vamos lá. A gente percebe que no nosso cotidiano é possível a gente observar que a vida, na maioria dos casos, ela se origina a partir de outro ser vivo existente. Por exemplo, a gente pode observar isso nos cães, a gente pode observar isso nos gatos, a gente pode observar isso nas aves quando eclodem de seus ovos e dos mamíferos quando os nascem. Por que eu estou falando disso? Porque tinha uma época, principalmente no século XVII, que acreditava que seres vivos, por exemplo, como larvas ou semelhantes a elas, eles acreditavam que surgia na matéria sem vida, que recebeu o nome de matéria bruta. E o nome dessa teoria, que tem esse pilar, que a vida pode se originar a partir da matéria bruta, se chama abiogênese. Vamos lá. Bio significa vida, gênese significa origem e a é negação. Então não se origina da vida, se origina de uma matéria sem vida. E agora a gente vai entrar num assunto bem legal. Francesco Redi foi um médico italiano no século XVII. Em 1668, ele percebeu algo interessante. Ele percebeu, no experimento dele, que as larvas que estavam presentes na carne em decomposição, elas se originavam dos ovos depositados pelas moscas. Mas ele não fez só isso. Então ele falou, para ele tentar viabilizar isso, para ele ver se era concreto, ele fez um experimento organizado. O que ele fez? Ele pegou 8 frascos similares entre si, mas a diferença é que alguns estavam cobertos e outros não. Os que estavam cobertos receberam o nome de grupo experimental e os que estavam abertos receberam grupo de controle. Posteriormente eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. O que ele percebeu? Ele colocou material orgânico, carne em decomposição, em 4 frascos abertos, depois em os restantes ele colocou uma superfície. O que ele percebeu? Que os frascos que estavam abertos era presente as larvas, por causa da interação das moscas com a carne. E os frascos que estavam fechados não tinha larvas. Aí você pergunta, mas João, o que é esse grupo que você está falando? Então vamos lá. O grupo de controle tem o grupo de controle experimental. O experimental, eu vou destacar principalmente ele. É um grupo que serve para você fazer alterações a fim de você querer concluir uma hipótese. Se você tem uma hipótese que eu vou fazer uma alteração, você faz nesse grupo específico. E essa organização, essa alteração de hipótese é uma característica muito importante de um experimento científico. Apesar da descoberta dele, dessa inovação, em 1685, um sujeito descobriu a presença de micro-organismos. O nome dele é Leo Leroc, eu sei, é bem confuso o nome. Ele conseguiu descobrir micro-organismos. Na ocasião, ele afirmava que esses seres, que eram bactérias no caso, eram tão simples que se originavam da matéria bruta. Então ficou 1 a 1 já. Francesco Redi e Leo Leroc. Se a pronúncia estiver incorreta, desculpe. Mas chegou o naturalista inglês John Neden. O que ele fez? Ele queria reforçar de novo a ideia da biogênese, então vai ficar 2 a 1. O que ele fez? Ele pegou frascos, fechou e aqueceu hermeticamente. E o que ele percebeu? Lógico que ele colocou nos recipientes caldo de carne. O que ele conseguiu observar a partir disso? Ele conseguiu observar que apesar dos frascos estarem fechados, havia a presença de micro-organismos. Só que chegou um padre e um biólogo italiano chamado Lázaro. O sobrenome dele é confuso, eu não vou conseguir pronunciar. O que ele falou? Acho que está errado. O que ele pensou? Esse biólogo e padre, ele acreditava que como ele não aqueceu o suficiente, não conseguiu eliminar todos os micro-organismos. E o que ocorreu? Posteriormente eles se reproduziram. Então, para ele tentar concretizar a hipótese dele, ele fez o seguinte. Ele fez quase o mesmo experimento, só que fez uma mudança. Ele aqueceu a temperatura mais elevada, lógico, em frasco aberto e fechado,
por um longo período, diferente do naturalista inglês que fez por um curto. O que ele percebeu? Que a fonte dos micro-organismos não era o caldo de carne, e sim era o ar. Ele concluiu que o ar era a fonte de vida, mas o John Neden criticou ele. Por quê? Porque ele acreditava que quando ele aqueceu o caldo de carne, ele eliminou uma substância fundamentadora da vida, que essa substância fundamentadora era o que ia possibilitar o surgimento de micro-organismos. Bom, essa foi a minha abordagem, espero que o senhor tenha gostado. Eu deixei um PowerPoint bem explicativo para o senhor, explicando tudo isso que eu acabei de falar. Tudo bem? Peraí, de novo. Não, de novo. Bye, bye.